Boa noite. Eu vou falar sobre as correlações da mobilidade do quadril com características antropométricas e tempo de prática esportiva em atletas profissionais de futebol e futsal de ambos os gêneros. A mobilidade articular é de extrema importância para a qualidade de vida do atleta. Ela auxilia na performance esportiva, ajudando na mobilidade ideal para que não ocorram lesões musculares. Há vários estudos que avaliam a articulação, buscando correlacionar o peso, a altura e o índice de massa corpórea. Esses estudos avaliaram somente pessoas não praticantes de atividade física, ou seja, aquelas pessoas que são sedentárias. Com isso, há poucas pesquisas voltadas para este tipo de estudo, ou seja, são voltados especificamente em relação ao quadril e à prática esportiva no futebol e futsal. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa foi analisar a influência das características antropométricas e tempo de prática esportiva com a mobilidade do quadril. Foi feito um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que foi composto por 33 atletas, sendo 13 homens e 20 mulheres jogadores de futebol e futsal profissional. Foram coletadas características antropométricas, como o peso, a idade, a altura, o índice de massa corpórea e o tempo de prática esportiva. Foi feito testes para analisar a mobilidade do quadril dominante e não dominante, para adução e rotação interna. Os testes foram: teste de abdução passiva do quadril a 90 graus, teste de abdução passiva do quadril e o teste de rigidez passiva da rotação interna do quadril. Os dados antropométricos e o tempo da prática esportiva apresentaram distribuição não normal, conforme o teste de Shapiro-Wilk. E, por fim, utilizou a correlação de Spearman, com significância estabelecida em p menor que 0,05. Sobre os resultados da discussão, a primeira tabela fala sobre as variáveis antropométricas e amplitude de movimento do quadril da amostra. Os testes de mobilidade PHA e PH 90 graus avaliam a mobilidade de abdução do quadril em posição neutra e em 90 graus de flexão. O teste de rigidez passiva da rotação interna do quadril avalia a mobilidade para a rotação interna do quadril, todos descritos em graus, de membro dominante e membro não dominante, e o intervalo interquartílico. Na tabela 2, fala sobre as correlações das variáveis antropométricas com teste de rigidez passiva da rotação interna do quadril. Os resultados indicam que o aumento do peso, altura e o MC está associada a uma redução da mobilidade para a rotação interna do quadril, especialmente no membro não dominante. Esse achado pode ser explicado pelo impacto do aumento das características antropométricas que exercem sobre a estrutura articular, aumentando a rigidez e comprometendo a amplitude de movimento. Podem também revelar assimetrias funcionais do membro dominante com o não dominante. Tais diferenças desenvolvidas nos anos de prática esportiva unilateral, que é comum em jogadores de futebol e futsal. Este resultado pode direcionar estratégias de treinamento para melhorar a mobilidade do quadril através da prevenção. Conclui-se com este estudo que as características antropométricas influenciam significativamente em uma diminuição de mobilidade para a rotação interna do quadril, especialmente no membro não dominante. É de suma importância o monitoramento contínuo das variáveis antropométricas de programas para treinamentos individualizados, para priorizar a mobilidade articular. E, por fim, é recomendado mais estudos que explorem para melhorar essa mobilidade do quadrilátero e, consequentemente, o desempenho no esporte. Obrigado.